Livro Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio C. Miranda. Os juristas. Muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras, tão compenetrados de suas tarefas como quaisquer outros. São os terríveis juristas do espaço. Estes também, diz o artigo já citado em Reformador de Fevereiro de 1975, autoritários e seguros de si, exoneram-se facilmente de qualquer culpa, porque, segundo informa o doutrinador, cingem-se aos autos do processo. Na sua opinião, qualquer juiz terreno, medianamente instruído, proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. Todo formalismo processualístico ali está. As denúncias, os depoimentos, as audiências, os pareceres, os laudos, as perícias, os despachos e, por fim, a sentença invariavelmente condenatória. E até as revisões e os apelos, quando previstos nos códigos pelos quais se orientam, ou melhor, se desorientam. São também impessoais e frios aplicadores das leis. Um desses juízes deu-me a honra de trazer, para argumentar comigo, os autos do processo. Abriu sobre a mesa o caderno invisível a mim e começou a citar a lista de crimes que o acusado havia cometido, desde o desencaminhamento de jovens inexperientes até assassinatos. Só depois, pobre irmão, foi descobrir que estava lendo os autos de seu próprio processo. Trouxera consigo um servidor da sua equipe apenas para carregar os autos, coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Quando pediu ao contínuo que lhe passasse os autos, este lhe deu a documentação errada. O engano foi, aliás, seu mesmo, porque o bedel lhe dera primeiro um dos processos, e ele, em tom áspero e imperioso: "Não é este, é o outro." O outro era o dele. Já me trouxeram também os autos do processo de minha heresia, como também autos já arquivados com sentença proferida, em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado. O executor sente-se também totalmente desligado da responsabilidade quanto às atrocidades que pratica, pois não é o mandante, apenas executa ordens. Usualmente, nada tem de pessoal contra suas vítimas inermes. Agasalham-se na crueldade agressiva e fria, sem temores, sem remorsos, sem dramas de consciência. Quantos deles encontramos nos trabalhos de desobsessão? São remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as que mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas deformações. Já vimos o exemplo do sacristão que era pago com suculentas refeições e vinhos deliciosos. Há os que são compensados com prazeres mais vis. Outros são estimulados a atos de particular bravura com vistosas condecorações. Um deles me exibia com orgulho e frieza uma preciosa condecoração por um gesto de enorme dedicação à causa de seus mandantes. Empenhara-se em castigar sua própria irmã. Outro desses companheiros desarvorados deixou-nos uma das mais comoventes lições, escrita a princípio com as sombrias cores do rancor e depois com as luminosas tintas do amor e da emoção. Empenhara-se num processo tenebroso e complexo de obsessões violentas a serviço de um grupo que dispunha de vasto plano de atividade. Ao manifestar-se, mal conseguia conter o seu ódio e a sua irritação. Revelava sua elevada hierarquia, ridiculariza, deblatera, ameaça, e disse um dos trabalhadores do Cristo:
não se teria designado comparecer diante de nós se não nos tivéssemos metido em coisas que não eram de nossa conta. Conhece-me de longa data. Sempre fui um herético impenitente, metido a reformista. Seus soldados estão lá fora à sua espera. Quando sustentados por luminosos trabalhadores espirituais, começamos a conseguir dele alguma reação positiva. Parece entrar em pânico e não consegue ocultar certo temor, ele que sempre foi destemido homem de ação. Ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo, ofereço-me para ajudá-lo em alguma coisa de que necessite. Pergunto-lhe se não tem alguém a quem possamos servir. É justamente isso que ele não entende. Descobrira que, mesmo sem o saber, estávamos já servindo com todo o nosso afeto e dedicação a um espírito muito querido ao seu coração, que em antiga encarnação fora seu filho, que nunca mais esquecera. Não podia compreender como estávamos ajudando o menino a troco de nada, sem exigir coisa alguma, enquanto ele tudo fazia para perseguir-nos. Aquilo era demais para sua compreensão. Havia mais, porém. Descobrira que os mais terríveis obsessores de seu filho eram precisamente os companheiros de sua própria organização. E, no entanto, treinara soldados para nos dar combates sem tréguas. A nós, que tanto nos esforçarmos por ajudar o filho. Era de fato incompreensível. Passadas algumas semanas, obteve permissão para transmitir-nos uma mensagem de gratidão, de amor, de arrependimento. Consideramos-lo uma das mais lindas e mais emocionantes que tivemos ao longo de muitos anos de prática mediúnica. Quando me lembro disso, ainda me parece ouvir sua voz pausada, embargada, sofrida, a chorar o tempo perdido, a ausência do filho amado, que não lhe era possível nem visitar, mas que deixava os nossos cuidados. Estava de partida para uma nova encarnação, que se pronunciava de muitas dores e renúncias, como ele precisava para o reajuste. Sustentava-o a esperança de um reencontro a alhures no tempo e no espaço, um dia. Assim são eles, pobres irmãos desorientados. Não nos impressionemos com a sua violência e agressividade. Trazem dores milenares e, a despeito de si mesmos, preservou-se em seus corações a pequenina chama do amor. Basta um sopro de compreensão e afeto para que ela se reacenda.